Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa terça-feira, metade do mês então de outubro de 2025. Eu vou falar sobre as novas quedas, tá? A minha perspectiva com relação a essas novas quedas. Essas quedas têm a ver com uma saída de capital no mês de outubro por parte do investidor estrangeiro, e essa saída do investidor estrangeiro, né, aí em capital no mês de outubro tem a ver novamente com um novo capítulo da batalha das tarifas entre Estados Unidos e China, ou são apenas parciais, né? Parciais para quem é investidor novato em bolsa é quando o especulador ou investidor fez a compra de um ativo a um preço atrativo e durante a valorização realizou vendas, tá? Aqui no caso, grandes movimentações financeiras podem derrubar o mercado, tá? Petro 4, exploração da margem equatorial ameaçada. Então, aí, esses entraves que vão surgindo mais uma vez aí no decorrer da semana, nós vamos falar sobre isso também. E XP, né? Acredito que as elétricas são um dos setores mais atrativos da Bolsa. É sobre isso queremos falar um vídeo rápido aqui para atualizar os investidores e também a minha opinião sobre esses ativos em questão que temos em carteira e cobrimos aqui no canal. Banco do Brasil nos 20,70, 0,86. É aquilo, né, nem ao céu, nem ao inferno, o Banco do Brasil, no sentido de curto prazo. É um papel que saiu recente dos 18 para os 20, para os 22, e um papel também que veio dos 22 agora para os R$ 20 novamente. É bom lembrar aqui, tá, pessoal? Eu não vou colocar slide aqui sobre isso, mas é bom lembrar um fator. Está próximo a divulgação dos resultados do Banco do Brasil, se não me engano é agora em novembro. Logo, essa proximidade pode começar a ser precificada, tá? Então, preparem os cintos e o caixa, tá? Esse é o meu entendimento para quem quer comprar mais. Semin 3 também no 5,67, então, sem essa remuneração, sem aquelas fortes altas e brutas quedas, né? Então, no curto prazo, acompanhando essa leve alta recente, tá mantida. Petro 4 nos 30,02, 0,69 de queda. Papel, ele acompanha a queda recente no petróleo, né? Você vê que o WTI hoje praticamente no 0 a 0, fim, né, aí da trégua ou fim da guerra entre Israel e Hamas é um fator positivo pensando em sociedade, né, mas em humanidade, sociedade, mas aqui, né, em petróleo essa questão pode trazer, né, aí mais petróleo em oferta, tá? Ou seja, mais petróleo sendo ofertado no mercado. Isso faz com que você tenha aí algumas questões, uma delas seria a queda nesse preço. Também, né, Petro Recôncavo, que é uma das juniores brasileiras, que também reagiu mal e recente, chegou a subir ontem, hoje chegou a subir um pouco também, mas fechou hoje no 1,23, 12,01 no negativo, tá? Vamos começar falando sobre a saída, fluxo de investidor gringo. Aí aqui, o destaque, eu não quero nem destacar o saldo do mês, tá? Porque você vê que na sexta-feira foi uma forte saída, né? Quase 2 bilhões de saída de capital gringo, ou seja, de venda de capital gringo líquida. Você vê aqui, no mês de outubro, é todo vermelho, né? Todo negativo essa saída de capital gringo. Que eu acredito que seja num primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, eu acredito que realmente foi uma parcial, tá? Foi uma parcial realizada depois da compra lá no meio e no início do ano, né? E agora essa venda, a queda no dólar também, né? Ajudou nessa compra aqui. Agora essa venda, você vê uma leve alta recente do dólar dos 5,30 por 5,50 também. Então acredito eu que foi uma parcial. Agora, em um segundo momento, é importante o investidor ficar de olho, né? Como que o Fed lá fora irá ou não cortar a taxa de juros americana, tá? Então, se isso acontecer, nós teremos volta do capital estrangeiro, como aconteceu nesse movimento aí de setembro, tá, para cá. Então, o investidor ele tem que ter isso em mente, pensando no curto e médio prazo, tá? A questão de que as tarifas se fazem preço ou não, já vai ficando algo repetitivo, tá? Então, pode fazer preço, mas não como aconteceu lá em abril, porque em abril você tinha um efeito no mercado que era o efeito novidade, né, o efeito surpresa.
Agora, falando um pouco sobre Petrobras, 30,02, nós temos aqui Petrobras nos R$ 30 novamente. Eu respondi no último vídeo um comentário falando, né, nos 29, 28 é uma região que eu vou fazendo pequenas compras. O que que é as pequenas compras? Mais disciplinares, no fracionário, para, se o papel subir, tudo bem, tenho na carteira, ficou na carteira, e também aproveito ali para colher os dividendos, tá? Se cair a mais ali nos 26, 25 ou algo até mais abaixo disso, que pode acontecer, aí você tem que estar preparado para aumentar a posição e colocar um peso maior na carteira pensando para o longo prazo em Petrobras, esse é o meu entendimento. Lembrando que nós estamos praticamente a um ano das eleições, né, menos de um ano, se você for considerar, e até ali no início do ano, ali meados de abril, acredito que já começa a ficar precificada a alocação das eleições de 2026, tá. Sobre a questão do IBAMA, o IBAMA pediu aí uma reunião que deve acontecer na próxima quinta-feira, em relação à margem equatorial. Foi divulgada uma pesquisa recente, né, no qual a população brasileira não vê como positiva a extração aí, a perfuração na margem equatorial, tá. Então, mas isso na hora, né, que fizer preço lá no caixa da Petrobras, uma vez que isso a União também depende disso, né, pra tanto para impostos, geração de emprego na região e também, dividendos futuros da Petrobras com relação a isso, acredito que isso falará mais alto, tá. É importante você ter isso em mente num passo de longo e médio prazo, tá? Aqui a CEO hoje deu mais uma entrevista falando sobre a questão do diesel verde, tá? Agro e petróleo têm que andar juntos. Por mais que é uma agenda que o investidor pode não concordar, isso daqui será defendido, tá? Então, ela foi colocado lá com esse viés, né, do atual governo para defender isso. Não estou falando que é certo ou errado, mas o investidor ele tem que ter isso em mente para quem vai comprar Petrobras para o médio e longo prazo, inclusive tem que ter a mentalidade também que esse governo pode continuar sendo o governo, próximo, tá. Então é importante o investidor ter isso em mente, tá. Agora sobre, choque de oferta de petróleo, tá, a Vista Capital fez um bom trabalho recente aí na apresentação deles, tá. Então aqui com relação, à guerra, a questão também da demanda chinesa que eles tinham, eles pensavam que até 2025 a demanda de chinesa pelo petróleo iria subir muito, e não é o que aconteceu, tá, por causa da eletrificação de alguns automóveis, inclusive na China. E, né, aqui eles veem, que é necessário, né, é necessário o preço do petróleo cair para o nível que expulse os produtores marginais, ou seja, aqueles que sobrevivem em meio à especulação, ou, né, fazem aí um preço absurdo também no petróleo, tá. Então o ajuste, na opinião da Vista Capital, tem que ser feito. E você vê aqui nos Estados Unidos como ainda, com uma produção, né, mais caro, o petróleo xisto, o custo de produção mais caro, Rússia também, né, um custo mais baixo, Arábia Saudita sendo a mais baixa do mundo, aí você tem Brasil pré-sal competitivo, então acredito eu que, nós temos que acompanhar bem como que isso irá se desdobrar com a OPEP aí retomando o market share dessa oferta de petróleo, tá. Agora sobre as elétricas, a XP fez recente um relatório falando sobre as elétricas, inclusive tem nesse relatório, né, ISA Brasil e Taesa, obviamente. ISA Brasil 23,95 foi o fechamento hoje, Taesa 35,85. Aqui, tá, está o valuation. E o mais interessante é que, olhando, né, pra Taesa, todas as casas de análise parece que entrega que Taesa no curto prazo, seja pela menor duração das suas concessões, seja pelo a grande endividamento, entrega uma taxa de retorno implícita, né, ou seja, já descontado ali, se comparado com a inflação real, menos também uma NTN-B longa, né, ou seja, um título do tesouro em comparação, ou seja, um retorno real de 4,8%, tá, ao ano. Então, já ISA Brasil 7,7, aí você pega empresa de distribuição, CEMIG 14%, Copel 11%, aliás 10,7%, Eletrobras 12%. Então são empresas que, saem aí com uma taxa de retorno bem interessante. Claro, ISA Brasil aqui, né,
arredondado 8%, praticamente igualando ali com a Lupar, porém, você a preço-alvo, né, pra ISA Brasil, no caso você teria ali uma valorização menor que a Lupar, olhando para, valorização. Então pessoal, na minha visão, o que que eu penso? Eu penso o seguinte, tá, essas contas são bem feitas, podem até ser bem feitas, mas a questão é que nem sempre, né, o que é colocado nas tabelas de Excel vem para a realidade, tá. Tem vantagens competitivas de empresas que jamais vão ser colocadas em tabelas de Excel, tá, no valuation aí de Excel. Então muito cuidado com isso e sempre acompanhe o que está sendo feito de fato nas empresas, tá, que vale olhar para ISA Brasil e também Taesa. Inclusive recomendo para quem é inscrito no canal aí, assistir o ISA Day que está disponível tanto no site como também, o YouTube aqui, no YouTube aqui no canal da ISA Brasil, para vocês tomarem as próprias conclusões, tá. No mais pessoal, para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou encerrar por aqui. O vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda dos ativos citados. Se você gostou, inscreva-se, compartilhe, curta, comente aqui também a sua opinião e considere se tornar membro para ter acesso a aqui conteúdos de qualidade, tá, exclusivos para vocês investidores. Bons aportes e até o próximo. Valeu!